Amém. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Deus é fiel. Todos encontraram no final da Bíblia o livro aos Hebreus, capítulo 11, a natureza da fé e exemplo de fé tirada do Antigo Testamento. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão. Diga, e de Sansão. Amém. E de Jefete e de Davi e de Samuel e dos profetas. Amém? Podeis tomar assento. Nós estamos nos 21 dias santificando o altar. Diga comigo, 21 dias santificando o altar. E hoje nós vamos falar de um grande homem, de um herói da fé, Sansão. Um homem forte. Diga, um homem forte. Sabemos que ele é conhecido como Sansão, o super-homem, o herói da fé. Mas na minha visão, além dele ser um homem da fé, um herói da fé, o homem mais forte, ungido, ele é um homem santo. Diga, Sansão é um homem santo. E nós vamos falar um pouco sobre ele. Nós vamos decorrer sobre ele. Nestas 3 semanas, nestes 21 dias, santificando o altar, nós vamos falar sobre santidade e vamos aprender algumas coisas sobre santidade. E o mais importante é aquilo que o pastor, o apóstolo, ministrou ontem. É uma mudança de mente, uma renovação de mente. Hoje eu quero mostrar algo para você que provavelmente você nunca viu. É algo novo. Como o apóstolo tem falado, é um caminho novo. E você deve estar atento. O sacerdote, os pastores devem estar na frente. E a distância de 2 campos de futebol, o povo deve seguir os pastores, a arca de Deus, os levitas. Por isso, mantenha a distância, mas esteja atento, observando para onde os pastores e a arca de Deus está indo. Amém? A primeira coisa que eu gostaria de destacar sobre a vida de Sansão, Deus não vê os homens como nós vemos. Deus não te vê como as pessoas te veem. As pessoas me veem de um jeito, mas Deus me vê de outro jeito. Porque se nós formos perguntar para qualquer cristão, seja ele um novo convertido, ou um líder, um pastor e um apóstolo, provavelmente ele vai dizer, Sansão, o prostituto. Não é isso? Vou dar um outro exemplo. Quando falamos de Pedro, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Pedro? Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. E é assim que as pessoas te veem. Você que fumava, você que bebia, você, o prostituto, você, o pecador. Por isso, a primeira coisa que eu quero que você entenda, para que haja uma renovação de mente, você tem que entender que Deus não vê os homens como os homens te veem. Deus não te vê como os homens te vê. Deus te vê de uma forma diferente. Deus não vê os homens como nós vemos. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está atrás de você. Você olha para ela e você vê de um jeito.
mas Deus vê esta pessoa de outro jeito. E nós temos que ter a visão de Deus. Nós temos que ter os pensamentos de Deus, se quisermos vencer e conquistar. Diga, eu preciso ter a mesma visão e os mesmos pensamentos que Deus tem. Amém. Então eu preciso ver como Deus vê as pessoas. Eu preciso pensar como Deus pensa. Se eu quero ser um herói da fé, um conquistador e um homem, uma mulher forte e santo como Sansão foi. Quando vemos o texto de Juízes, em Juízes 2, versículo 11, lá diz, e fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E fizeram o que era mal, diga, aos olhos de Deus. Porque muitas vezes nós fazemos muitas coisas e aos nossos olhos é normal. Aos olhos da família é normal. Aos olhos da sociedade é normal. Mas aos olhos de Deus é errado. E se eu quero ser um conquistador, se eu quero ter santidade sobre a minha vida, eu tenho que ver como Deus vê. Eu tenho que pensar como Deus pensa. Por isso Sansão, aos olhos de todos, é um fracassado, é um prostituto, mas aos olhos de Deus, é um herói da fé. Por exemplo, Ezequiel não está no livro dos heróis da fé. Eliseu não está nos heróis da fé. Por que Sansão está? Porque para Deus, Sansão foi mais importante do que muitos outros homens e mulheres. Por isso, Sansão, aos olhos de Deus, é um homem forte e um homem santo. É um exemplo para nós. Mas aos olhos de muitos, toda vez que eu ouço uma mensagem sobre Sansão, é falando sobre o pecado da prostituição. E eu pergunto, quantas vezes Sansão caiu em prostituição? Uma, duas, 3 vezes? Não passa disso. Ele teve 3 vezes. 2 vezes ele teve problema com infidelidade e prostituição. Mas porque ele errou uma vez, porque ele errou 2 vezes, nós o temos como um prostituto. Mas Deus o tem como um herói da fé. Com certeza eu, na minha vida errada, na minha vida de pecado, tive muito mais problemas de prostituição do que Sansão. Mas eu me considero uma pessoa santa. E Sansão, um homem prostituto. Aos olhos de Deus é que importa. Aos olhos de Deus, Sansão é forte e santo. E aos teus olhos, quem é Sansão? E aos teus olhos, o que você tem feito é certo ou é errado? E aos nossos olhos, o que nós estamos fazendo é certo ou é errado? Porque o povo de Deus fez muitas coisas erradas, mas Deus ficou irado e Ele disse, aos meus olhos vocês estão errados. Mas o povo dizia, aos meus olhos eu estou certo. Diga, ver como Deus vê, pensar como Deus pensa. Quando olhamos a história de Sansão, eu quero tirar alguns princípios sobre a vida de Sansão. E a primeira coisa é vencendo a estrutura velha. Diga comigo, vencendo a estrutura velha. Quando Sansão, ele vai se casar, ele olha para uma mulher, e ele se apaixona por aquela mulher. E ele chega para os seus pais e fala,
eu estou apaixonado por uma mulher, eu quero me casar com ela. E os seus pais dizem, mas não há uma mulher no meio dos teus irmãos que você possa se casar? Tem que ser uma mulher de fora, tem que ser uma mulher do povo inimigo do nosso povo. Mas ele fala algo muito interessante, que aos olhos dele, aquela mulher o agradava. E os pastores pegam este versículo e dizem que Davi cometeu um grande erro e se casou com uma pessoa errada, porque a lei dizia ou instruía que ele não deveria casar com uma mulher que fosse de outro povo, que não fosse do povo hebreu. Mas quando esta palavra, pegamos ela no original, agradava aos olhos de Sansão, no original, ele está querendo dizer que isto era a vontade de Deus, que isto não só agradava aos seus olhos, mas que era bom aos olhos de Deus. E os seus pais assim concordaram e pediram a mão daquela mulher em casamento para Sansão. Sansão se casa, o seu casamento não deu certo. Quem aqui já se casou e o casamento não deu certo? Quem está aqui no segundo casamento? Por causa disso, podemos te chamar de um prostituto? Porque as pessoas vão chamar você de todos os nomes. Sansão, o seu primeiro casamento não deu certo, mas Deus continuou chamando ele de meu filho, a minha luz, o meu sol, o meu chamado, o meu escolhido, o meu ungido, o meu forte, o meu santo. Aos nossos olhos é fácil julgar, mas Sansão, no começo do seu ministério, ele vence a estrutura velha, porque os seus pais pensavam de um jeito, mas Deus queria que ele vivesse de outro jeito. Deus queria que ele entrasse no meio do povo inimigo, para destruir o povo inimigo, porque o povo inimigo estava oprimindo o povo de Deus. Por isso que ele diz, aos meus olhos ela me agrada, aos olhos de Deus isso é certo. O que você precisa entender com isso é que você precisa vencer a estrutura velha. Diga, eu preciso vencer a estrutura velha. Se eu quero uma mudança de vida, se eu quero ser um homem, uma mulher santa, um conquistador, eu preciso vencer a estrutura velha. Os nossos pais nos ensinaram a viver e a adorar a Deus de um jeito que não está agradando a Deus. Os nossos pais nos ensinaram que para sermos religiosos, tínhamos que ter uma imagem, tínhamos que ter uma fitinha de bom fim, tínhamos que ter amuletos de sorte. Os nossos pais nos ensinaram uma estrutura velha que não agrada os olhos de Deus. Os nossos pais nos ensinaram que ser cristãos é vir uma vez por semana à igreja. Os nossos pais nos ensinaram que ser cristão de verdade é comer e beber da ceia de Cristo. Os nossos pais nos ensinaram uma estrutura velha que não agrada aos olhos de Deus. E se você quer ser um cristão de verdade, se você deseja ser um homem, uma mulher santa, conquistador, precisamos ter a visão de Deus, os pensamentos de Deus, e precisamos gerar uma mudança, uma transformação no nosso estilo de vida. Os nossos pais vão dizer, mas eu nunca fiz desse jeito. Na minha casa isso nunca aconteceu. Na nossa casa é assim que adoramos a Deus. Essa estrutura velha precisa ser vencida. Essa estrutura velha precisa ser destruída. Do jeito que adoramos a Deus, do jeito que os nossos pais nos ensinaram a adorar a Deus, do jeito que os nossos pais nos ensinaram a se comportar dentro da igreja, do jeito que os nossos pais nos ensinaram sobre oferta e dízimos, do jeito que os nossos pais nos ensinaram
a tratar as autoridades, não agrada os olhos de Deus. Diga, a estrutura velha. Diga mais forte, a estrutura velha precisa ser destruída. É um caminho novo, é um tempo novo. Muitas coisas precisamos aprender, muitas coisas precisamos mudar. Precisamos ter uma visão, precisamos ter a visão e os pensamentos de Deus. Sansão, ele é um herói da fé, porque ele venceu a estrutura velha. Ele convenceu os seus pais a pedir a mão daquela moça em casamento. Ele não se casou de qualquer jeito. Ele não se rebelou contra os seus pais. Ele não fugiu com aquela moça. Mas ele insistiu. Ele perseverou. E ele convenceu os seus pais a pedirem aquela moça em casamento. Porque aos olhos dele e aos olhos de Deus, era o que tinha que ser feito. Depois deste primeiro ataque, depois de ter vencido essa primeira estrutura, a estrutura antiga, as leis antigas, os costumes antigos, Sansão vence a estrutura velha. Vem o segundo ataque. Sansão é um herói, porque ele venceu o primeiro ataque, e ele vai vencer o segundo ataque. Pergunta, pastor, qual é o segundo ataque? Mais forte, pergunta de verdade, pergunta querendo saber, pastor, qual é o segundo ataque? Porque depois que você vencer a estrutura velha, você vai falar, a partir de agora, toda a imagem para fora da minha casa. A partir de hoje, todo amuleto de sorte para fora da minha casa. Eu não vou mais adorar a Deus como os meus pais me ensinaram, mas eu vou adorar a Deus como a palavra de Deus me ensina a adorar, que é em espírito e em verdade. Vai vir o segundo ataque. Diga aí, eu preciso estar preparado. O que eu mais ouço é pastores dizendo, mas não é assim que faz igreja, não é assim que faz culto, não é assim que faz as reuniões, não é assim que lidera o povo. Eu não estou aqui para fazer como os meus pais fizeram. Eu quero vencer a estrutura velha, que faz do povo uma massa de manobra e vende eles para os políticos em época de eleição. Eu estou aqui para fazer uma estrutura nova, que agrada os olhos de Deus. Uma igreja e um povo que agrada os olhos de Deus. Por isso que a nossa igreja é diferente. Por isso eu sempre digo, a fonte de vida não é para todo mundo, é para você, que o Senhor te trouxe e te separou, para fazer de você um homem e uma mulher forte, consagrada, santa. O segundo ataque é o ataque do leão. Sabemos que o inimigo está como um leão ao nosso derredor. Quando Sansão vence a estrutura velha, os costumes, a lei, a forma que os pais faziam, quando ele vence a estrutura velha, e eu quero deixar bem claro, vencer a estrutura velha não é se rebelar contra a estrutura velha, mas é fazer conforme os olhos e os pensamentos de Deus. Deixei bem claro que Sansão não se rebelou contra os seus pais. Depois de vencer a estrutura velha, vem o ataque do leão. Sansão, com os seus pais, vão atravessar a cidade, vão viajar para pedir a mão daquela mulher em casamento. E quando eles estão na viagem, eles estão passando por um campo muito frutífero. Vem um leão, rugindo, um filhote de leão, um leão novo, vem rugindo e vem atacar Sansão. E é aí que nós conhecemos a parte da história que Sansão luta com o leão e rasga o leão no meio. Sansão pega a boca do leão e rasga o leão no meio. Diga, é muita unção. Porque ele é santo. É muita unção porque ele é santo. Ele foi chamado, ele foi separado. Sansão significa luz. Significa sol, um pequeno sol.
Ele é aquilo que Jesus disse muitos anos depois. Vocês são a luz para o mundo. E Sansão, que significa luz, um pequeno sol, é um homem santo, um homem ungido, que vence a estrutura velha, sem brigas, sem rebeliões, mas gera uma mudança. Ele vence a estrutura velha. E quando você vence a estrutura velha, vem o leão. E como eu disse, ele está com os seus pais, em um campo em que está tendo muitos frutos. O inimigo vai te atacar no meio dos frutos, no meio das bênçãos. Quando você estiver num território cheio de frutos, é o território em que o inimigo vai te atacar. Não se distraia com os frutos. Não se distraia com as bênçãos, com os milagres e as bênçãos. E ele está com os seus pais e ele mata o leão. Agora me fala uma coisa. Qualquer pessoa que já assistiu documentários sobre animais, os leões são muito inteligentes. Os espíritos malignos, demônios, são muito inteligentes. Eles começam a cercar o animal que eles vão procurar predar, que eles vão procurar se alimentar dele. Eles cercam e eles vão fazendo de uma forma que os menores, ou os mais velhos, ou os doentes, fiquem para trás. Eles vão, os leões vão encurralando, até que o mais fraco do rebanho, ou o mais velho, o mais doente, seja retirado do bando. E aí os leões vão e atacam aquele em especial. Agora me fala uma coisa. Estava Sansão, o seu pai e a sua mãe. Os seus pais já eram de idade. Pela lei natural, o leão ia atacar quem? As pessoas de mais idade. Por que que o leão foi atacar Sansão? Porque quando você vence a estrutura velha, o inimigo vai fazer de tudo para te parar. Enquanto você está aí na igreja, de qualquer jeito, sem santidade, vivendo como os nossos pais viveram, na religiosidade, na idolatria, uma vida acomodada, sem oração e sem guerra. Quando você vence a estrutura velha, o inimigo não vai atacar qualquer um. O inimigo vai atacar aquele que está vencendo. Por isso tem muitas pessoas que chegam, pastor, o inimigo toda hora me ataca. E eu fico imaginando, por que será que o inimigo atacaria essa pessoa? Por que será? Ela não fez nada. Ela não faz nada. Ela não venceu a estrutura velha. Ela não é uma ameaça para o inferno. Por que que o diabo atacaria ela? Muitas vezes são balelas da alma. São choros da alma. Não é o diabo que está perseguindo, mas a pessoa que é um murmurador. Porque aquele que se levanta para gerar uma mudança vai ser atacado pelos inimigos. É aquele que se levanta para dizer: precisamos mudar, precisamos vencer a estrutura velha. É aquele que se levanta para vencer a estrutura velha que vai ser atacado pelos leões. O leão não vai perder tempo com aqueles que não fazem nada, com aqueles que não são uma ameaça. Por isso o segundo ataque, Sansão vence. Ele vence o leão, ele vence os espíritos malignos, ele rasga o leão de alto a baixo. Diga: Sansão venceu a estrutura velha e matou o leão. Agora vem o terceiro ataque, e o ataque mais cruel que tem. Pergunta: por que, pastor, o mais cruel? É o ataque que vem do próprio povo. A palavra diz que Sansão, esta luz, este pequeno sol, ele nasceu de uma mulher que não podia ter filhos. Ela recebeu a mensagem de um anjo dizendo: você vai ter um filho, e ele vai começar a libertar o povo de Deus. Ele é nazireu, ele é separado, ele é consagrado, ele é santo. E ele cresce debaixo da bênção de Deus. Ele cresce
Ele vence a estrutura velha. Ele não aceita um culto de qualquer jeito. Ele não aceita uma reunião fria, sem a presença de Deus. Ele não aceita viver como seus pais viveram. Porque sabe como é que os pais de Sansão e o povo de Deus vivia na época dos juízes? Era assim que acontecia. Qualquer semelhança é mera coincidência com o tempo de hoje. O povo vivia, comia, bebia, se dava em casamento. E o diabo pegava eles, agarrava o povo. E quando o diabo começava a apertar o povo começava a passar dificuldade. Não tinha o de comer. O povo começava a passar dificuldade. Começava a ser oprimido. Começava a ser perseguido. O diabo apertava eles. O que eles faziam? A mesma coisa quando o diabo aperta eu e aperta você. O que você faz quando o diabo te aperta? Senhor, meu Deus! Diga, eu clamo ao Senhor. E toda vez que o povo clamava ao Senhor, o Senhor levantava um libertador. O Senhor levantava um juiz. Como levantou o Gideão, como levantou o Sansão, como levantou Débora, como levantou Samuel. Só que, assim que as coisas estavam bem, o diabo afrouxava um pouquinho as mãos. Aí o povo voltava à sua vida normal. O diabo apertava, eles clamavam e o Senhor libertava. Eles estavam sempre na mão do diabo. O diabo apertava, vinham os problemas e eles clamavam a Deus. Quando as coisas estavam frouxas, Deus abençoava um pouquinho, eles se esqueciam de Deus. Muitas vezes estamos desse jeito. Só clamamos a Deus quando as coisas apertam. Há um problema, aí a gente lembra de Deus. Aí a gente clama a Deus. Era assim que os pais viviam. Era assim que a estrutura velha vivia. É assim que a estrutura velha funcionava. As coisas estavam ruins, eles buscavam a Deus. As coisas estavam boas, eles esqueciam de Deus. As coisas estavam ruins, eles se lembravam de Deus. As coisas estavam boas, eles se esqueciam de Deus. Não é assim hoje com o povo? Não é assim que acontece hoje também com o povo? Mas Sansão, ele não aceitou essa estrutura. Ele não aceitou. E ele venceu a estrutura velha. Ele venceu o ataque do leão. E agora vai ter o ataque mais sujo. O ataque mais cruel. Que é o ataque do próprio povo de Deus. A Bíblia diz em Juízes que Sansão, ele estava num lugar retirado. E 300 homens de Judá, 3.000 homens, diga 3.000 homens de Judá. Judá é a tribo dos nobres. Judá é a tribo dos líderes. 3.000 homens descem a uma caverna e falam para Sansão: Sansão, você não sabe que os inimigos governam sobre nós? Você não sabe que é assim que funciona? E sabe que aqueles 3.000 homens nobres, líderes de Judá, como se fossem os pastores hoje, chegassem para Sansão, aquele que vence a estrutura velha, aquele que vence o ataque do leão. Estes 3.000 homens de Judá, estes 3.000 líderes chegam para Sansão e dizem: nós somos escravos deles. Você não sabe disso? É assim que funciona. Nós somos escravos deles. Eles dominam sobre nós. E sabem o que esses 3.000 homens fizeram? Amarraram Sansão. Eles falaram: você tem que entender, Sansão, que quem manda aqui são eles, não são nós, não somos nós. São os inimigos, não somos nós. Por isso, Sansão, nós vamos te entregar para eles. E Sansão falou: vocês não vão me fazer nenhum mal? Não. Somente vamos te amarrar e te entregar ao inimigo.
E aqueles 3.000 homens, nobres, líderes, amarram as mãos de Sansão e levam Sansão para entregá-lo ao inimigo. Diga 3.000 homens. Eu sei que você não vai esquecer deste número. Diga 3.000 homens. A pior traição, a pior guerra, não é contra os nossos inimigos, não é contra a estrutura velha, não é contra os leões, não é contra os nossos inimigos espirituais. A pior guerra que nós temos é contra os outros líderes. Eles amarram o líder de Deus. Eles amarram Sansão. Eles querem apagar a luz de Sansão. Eles querem destruir Sansão. Eles traem Sansão. Eles traíram Sansão e o entregaram ao inimigo. Mas ele fala: vocês não vão fazer nada comigo. E eles dizem: não, nós só vamos te amarrar e vamos te trair e te entregar ao inimigo. O que eles vão fazer com você não é da nossa conta. E Sansão vai amarrado. E eu quero que você entenda que Sansão, ele tem muita força. E ele não é como os desenhos ou os filmes mostram. Sansão, um homem musculoso. Sansão era um homem normal. A sua força física era normal. O que era especial era a sua força espiritual. Quando a unção se manifestava, era especial. E só acontecia na hora certa e no momento certo. A unção e a força de Sansão não era para brincar. Sansão não usa a sua força contra o seu próprio povo, contra os 3.000 da tribo de Judá. Eles amarram Sansão e o entregam aos inimigos. Mas quando eles entregam Sansão ao inimigo, a força, a unção se manifesta. Porque a unção tem hora certa para se manifestar. Ele arrebenta as cordas. Ele pega uma queixada de jumento fresco. E ele mata muitos inimigos. Diga: a unção é para ser usada contra os nossos inimigos. Sansão não usou a sua palavra. Sansão não usou a sua força e a sua unção contra os 3.000 homens da tribo de Judá. Ele não usou contra os seus próprios irmãos. Você está entendendo que o conhecimento que Deus está te dando, a unção, a força que o Senhor está te dando, não é para usar contra os seus próprios irmãos? O ataque de Judá. 3.000 homens traem e entregam Sansão aos inimigos. Eu acredito que este é o pior ataque. É quando aqueles que deveriam te ajudar, é quando os líderes deveriam te ajudar, é quando aqueles líderes, aqueles nobres, aqueles líderes, aqueles pastores, aqueles homens e mulheres de Deus, ao invés de ajudar Sansão a libertar o povo, aprisionam Sansão e o entregam. Eles traem. O terceiro ataque é a traição da tribo de Judá. Diga: Sansão venceu a estrutura velha, o ataque do leão e a traição de Judá. O quarto é o ataque dos inimigos. Ele rompe as cordas e com uma queixada de jumento, com a queixada do jumento na mão, ele mata muitos inimigos. O quarto ataque é o dos inimigos. É contra eles que nós devemos lutar. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. É contra espíritos malignos que reinam e que governam sobre as cidades. São demônios que dominam. A nossa luta é contra os inimigos. Sansão vence a traição de Judá. Sansão vence o ataque dos inimigos.
Diga, é muito poder. O quinto tópico, já falei um pouco sobre o poder e a autoridade. A unção de Sansão. Quem você encontra na Bíblia que ele pensa em uma estratégia. E o seu pensamento é, eu quero 100 raposas aqui. Ele monta uma estratégia contra os seus inimigos, contra a colheita dos inimigos. E ele pensa em uma estratégia, ele diz, eu vou atear fogo na colheita do meu inimigo. E ele pensa, eu quero 100 raposas, 100 raposinhas. E ele, com o poder da mente, com o seu poder e a sua autoridade, que foi dada a Adão no começo, de governar e de subjugar sobre todos e sobre tudo, sobre todos os animais. E ele, sendo uma autoridade espiritual, um governador, subjugando e dominando a terra, os animais, as aves, ele diz, eu quero 100 raposas aqui. E ele juntou 2 raposas e ateou brasas, fogo, entre as caudas das raposas. Cada 2 raposas, ele amarrou uma tocha. E em seguida ele dá uma ordem para que as raposas saiam pelo território do inimigo. E ateou fogo e consumiu toda a colheita do inimigo. É muita autoridade. Nós vemos quando Jesus, ele dá ordem a um peixe. E diz a Pedro, Pedro, lance o anzol. E o primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda lá dentro. Você pega esta moeda, você paga o meu imposto e o seu imposto. Isto é a autoridade. Sansão, ele pega 100 raposas e destrói a colheita do inimigo. Ele acaba com os recursos do inimigo. O inimigo não vai ter mais o que comer. O inimigo não vai conseguir se fortalecer. Ele está enfraquecendo o exército inimigo. Sabe o que você faz para acabar com o inimigo? Para de alimentar o inimigo. Mas pergunta, pastor, como é que eu alimento o inimigo? Só para quem perguntou. Sabe como é que você está alimentando o inimigo? Com informações. São as informações que alimentam o mundo espiritual, que alimentam os nossos inimigos. Pare de falar da sua vida para os outros. Não pense que aqueles que te dão o ombro amigo para você chorar são os seus amigos. Porque o mundo fala que o verdadeiro amigo é aquele que dá o ombro para você chorar. Mas a Bíblia não fala isso não. Isso quem fala foi os nossos pais. Veio aqui na minha casa, pastor, falou comigo, chorei, ela me motivou. Esses não são amigos. Os nossos pais nos ensinaram que o verdadeiro amigo é aquele que nos dá o ombro amigo para chorarmos. Isso é estrutura velha. Isso não agrada os olhos de Deus. Isso não foi Deus que ensinou. Esses não são os pensamentos de Deus. Pare de falar da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos, para muitas pessoas endemoniadas. Quando você corta a colheita, quando você corta a alimentação, a informação, os demônios enfraquecem. Amigo de verdade é o Espírito Santo. Diga, o meu amigo de verdade é o Espírito Santo. Então trate de falar com ele. Eu não sei se está parecendo, mas eu estou nervoso. Porque você tem o melhor amigo da sua vida, que é o Espírito Santo. E você tem dado as costas para o Espírito Santo. E há um pecado que não será perdoado: não dar crédito ao Espírito Santo. Toda vez que você vira as costas para o Espírito Santo, toda vez que ao invés de você falar com o Deus do Espírito Santo e chorar aos seus pés, você vai chorar na casa da vizinha, esse pecado não é perdoado.
Porque você não está dando crédito à palavra do Espírito Santo. Você tem um amigo muito bom. Tanto é que o nome dele é Deus Espírito Santo. A terceira pessoa, diga, ele é uma pessoa. E ele é o seu melhor amigo. Pode ser que seja o único. Pode ser que seja o único. Mas ele é o seu amigo. Ele é o seu amigo Deus, Espírito Santo. Procure ele para chorar. Procure ele para reclamar. Procure ele para pedir. Procure ele para que ele ore por você diante de Deus. Porque nós nem sabemos como orar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo chora. Ele clama. Ele intercede por nós diante de Deus. Então o seu verdadeiro amigo é o Espírito Santo. Para de dizer que os teus amigos te deixaram. Porque ou você deixou o Espírito Santo, ou ele nunca te deixa. Ele é o amigo fiel para todas as horas. E pode ser que seja o seu único amigo verdadeiro. Depois de ter vencido seus pais, a estrutura velha, o ataque do leão, o ataque de Judá, a traição, o ataque dos inimigos, e ter mostrado tanto poder e autoridade, nós vamos ver algo muito especial. Porque Sansão, ele poderia ter criado uma doutrina, uma ideia, uma filosofia. Imagine Sansão com aquela queixada de jumento, que matou muitos inimigos. A palavra diz que depois que ele usou aquela queixada, ele jogou a queixada fora. Mas poderia ter sido o seu amuleto de sorte. Poderia ter sido a sua doutrina. A partir de hoje, para vencermos 1000 inimigos, precisamos de uma queixada de jumento. Você é crente, precisa ter uma queixada de jumento. Você é crente, precisa receber o azeite, a unção consagrada de Israel. Você crente precisa do lencinho mágico. Você crente precisa da oração com imposição de mãos. Eu não estou falando que isso é errado. Quem me conhece sabe que eu uso água consagrada, sabonete consagrado, uso memoriais, água, pão, suco de uva, sabão de lavandeira, rosa. Só que isso não é a minha doutrina. Quando Deus manda, eu obedeço. Quando Deus fala, dê água ao povo que está com sede. Consagre a água e dê água ao povo que está com sede. Eu obedeço. Você não vê água aqui em toda a reunião. Sansão poderia ter usado da queixada e ter feito da queixada uma doutrina. Quantas doutrinas você tem? Na minha casa está aberto no Salmo 91. É uma doutrina. No meu carro tem uma fitinha. Quantas doutrinas estamos usando? Tem pessoas que vêm, pastor, você ora por mim, mas você não vai ungir, pastor? Se Deus mandar, eu unjo, senão eu não unjo. Quantas vezes a nossa Bíblia aberta se tornou uma doutrina? Não é porque em um dia você abriu a Bíblia e você leu, e os trará ao sacerdote, a qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. Não é porque um dia você abriu a sua Bíblia e Deus falou com você, porque Deus também usa isso. Não é porque um dia você abriu a Bíblia num momento de desespero, que agora todo dia você tem que abrir a Bíblia e aonde cair Deus está falando. Não é uma doutrina. Eu já fiz isso algumas vezes. Você também já fez. Mas abrir a Bíblia em qualquer página e ler o primeiro versículo não pode ser a nossa doutrina.
ter uma queixada de jumento. Não foi a doutrina de Sansão. Ele sabia que na próxima guerra, Deus ia dar uma estratégia nova. E que se Deus quisesse que ele usasse de novo a queixada de jumento, Deus ia colocar uma nova queixada de jumento fresca. Porque tinha usado uma queixada de jumento fresca, de um jumento que tinha morrido há pouco tempo, e não uma queixada velha. Doutrinas, diga, vencendo as doutrinas. Quantas doutrinas estamos carregando? Quantas pessoas vencem a estrutura velha? O ataque do leão, a traição de Judá, o ataque do inimigo. Possuem poder, autoridade. São governadores no mundo espiritual. Mas porque algo sobrenatural aconteceu. Porque usaram uma queixada de jumento. Porque usaram um lenço. Porque usaram uma unção, um azeite. Porque usaram um sabonete. Fazem disso uma doutrina. Eu conheço muitos que usam a doutrina do envelope. Pastor itinerante é uma bênção. Ele vem com 3 envelopes. Um pequeno para você ofertar R$100. Um médio para você ofertar 1.000. E um grande dourado para você ofertar 10.000. É a doutrina do envelope. Aonde ele vai, ele entrega os envelopes. Toda a igreja que ele vai, ele usa a doutrina do envelope. Eu não sou contra o envelope. Eu sou contra uma doutrina que é de Deus, mas se tornou humana. Quantos conhecem a doutrina do riso? Um pastor ficou muito conhecido, porque onde ele chegava as pessoas começavam a dar risada. Ele chegava numa reunião como essa, as pessoas começavam a dar risada, não paravam de dar risada. Quantos conhecem essa doutrina? Pergunta, pastor, é uma bênção ou é uma maldição? Depende. É a mesma coisa você perguntar, pastor, usar uma queixada de jumento é bênção ou é maldição? Para Sansão foi uma bênção. Para mim seria uma maldição. Agora voltando à doutrina da risada, Kate Reagan, um homem de Deus, que não apareceu do nada, mas tem uma história. Mais de 40 anos servindo ao Senhor. No final do seu ministério, depois de 40 anos, o Senhor se apresenta a ele e diz, aonde você chegar, e as pessoas que estiverem em volta de você, a unção vai fluir e elas vão rir. E ele falou, amém. É uma unção. Sabe onde isso aconteceu? Diga, no Canadá. Sabe por que no Canadá? Porque Deus não faz nada à toa. O Canadá é um dos países mais frios e mais tristes que tinha. Então Deus usou uma estratégia e uma unção. Deus usou uma pessoa certa, ungida, para usar no lugar certo, com o propósito certo. No país mais frio, no país mais indiferente, no país onde havia muita tristeza e depressão, ele foi ministrar e as pessoas riam. Uma estratégia dada por Deus, uma unção para ser usada com o propósito certo. Tratar a alma das pessoas. O problema é quando os outros começam a copiar a doutrina. E aí no Brasil se espalha a doutrina do riso. Só que não tem nada a ver com a unção de Deus, tem a ver com a doutrina do homem. Tem a ver com a brincadeira, com a palhaçada. E aí a gente vê um monte de brasileiro rindo à toa, rindo que nem hiena. Começou do jeito certo, mas foi usado pelas pessoas erradas. A queixada foi usada por Sansão, na hora certa e do jeito certo, mas em seguida ele joga fora. A unção do riso foi dada por Deus, para ser usada por uma pessoa, no lugar e da forma certa. O problema são aqueles que expulsam demônios,
que cura os enfermos, mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Sansão, ele não criou uma doutrina. Ele estava à disposição do Espírito Santo. Se for fazer rir, Deus vai usar para fazer rir. Se for para chorar, Deus vai fazer e vai usar para chorar e se quebrantar. É o Espírito Santo que move. Não criamos doutrinas. E aí entra a parte final da história. A parte de Dalila. Dalila significa aquela que suga. Aquela que suga, como suga por um canudinho. É um espírito maligno, não é uma mulher. É um espírito maligno que suga as forças. Sabe por que muitas vezes estamos fracos? Sabe por que estamos fracos? Sabe por que estamos fracos? Sabe por que nós, que fomos chamados, ungidos, nós que temos unção, governo, autoridade, nós que somos luz para o mundo e sal para essa terra, sabe por que muitas vezes estamos fracos? Porque estamos juntos de Dalilas. Pessoas que possuem o espírito de Dalila, suga a sua força. Em 30 minutos, em 10 minutos de conversa, em 2 minutos que te cumprimentou e te abraçou, parece que as tuas forças se foram. O diabo envia muitas Dalilas. O diabo envia muitas pessoas endemoniadas para roubar a tua unção. Agora me pergunta, pastor, por que Sansão, um homem tão forte, tão inteligente, um homem santo, que venceu tudo, todos os ataques, caiu com Dalila? Por que ele não venceu? Por que ele não venceu Dalila? Pergunta, por quê, pastor? Eu acho que você precisa saber, porque você pode estar perdendo e sendo destruído por Dalila. Você está vencendo a estrutura velha. Você está vencendo os leões. Você está vencendo as traições. Você está vencendo os inimigos. Você não cria doutrina, não é uma pessoa religiosa. Para orar tem que ser de joelho. Às 7h10 da manhã. Você não cria doutrinas, você está vencendo tudo. Você está vencendo tudo. Mas por quê? Por quê? Muitos. Por que muitos? Porque a geração Sansão de hoje, porque os homens fortes, porque as mulheres fortes de hoje, os homens ungidos, os homens que têm poder e autoridade, os homens que governam, os homens que são luz, estão juntos de Dalila. Por quê? Pergunta por quê, pastor? Eu prometo te responder só se você mudar de vida. Só se você parar de andar com Dalila. Quantos querem mudar de vida? Amém. Então eu vou responder só para você. Você que não quer, fica do seu jeito. Fica do seu jeito e de preferência bem longe de mim. Porque quem anda com Dalila vai ser Dalila também. E o que eu não quero na minha vida é uma Dalila. O que eu quero na minha vida é uma Carla que me fortalece, não uma Dalila. Porque a pior coisa que tem é a solidão. Sansão, desde que foi anunciado e começou a ser gerado na barriga da sua mãe, o anjo disse, ele é nazireu, ou seja, ele é separado e ele é consagrado ao Senhor. É como a água e o óleo não se misturam. É como a água e o óleo não se misturam. Sansão tem óleo, tem unção, e o mundo tem água. Sansão e a água não se misturam. Sansão, ele cresce e ele é diferente. Sansão é diferente no meio da sua família. Sansão é diferente no meio do povo de Deus. Ele é separado, é consagrado. Ele é diferente. Ninguém entende Sansão.
Nem os seus pais entendem. Os líderes de Judá não entendem Sansão. Sansão cresceu. Sansão cresceu e amadureceu. Sozinho. Ainda ontem, fazendo a cerimônia religiosa e civil do casamento do apóstolo, comecei com o versículo mais importante que tem. Não é bom que o homem esteja só. A solidão. Muitas pessoas descrevem o inferno. Antes o inferno era descrito como algo muito frio, muito gelado. Depois ficou comum e se popularizou que o inferno é fogo, é quente. Mas eu posso trazer a descrição do inferno para você? A descrição do inferno para você. É como se você estivesse preso em uma solitária. Você não vê a luz do dia. Você não ouve a voz de nada e de ninguém. Você está totalmente isolado. O inferno, seja ele frio ou seja ele quente, o inferno é uma solidão total que não vai ter fim. Você não fala, você não conversa, você não ouve, você não se relaciona com nada e com ninguém. As prisões máximas trabalham com solitária. E há um período máximo que uma pessoa pode ficar presa na solitária. Sabe por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque se ela ficar muitos meses na solitária, ela fica louca. Ela fica perturbada. O pior castigo que existe para um preso é ficar na solitária. O inferno, seja ele frio ou seja ele quente, é a solidão absoluta e eterna. Por isso, desde o começo, Deus criou o homem e disse, não é bom que o homem esteja só, porque ele estar só é um inferno. E Sansão, ele nasceu separado, consagrado, e ele sentiu a dor da solidão. Os seus pais não o entendiam. O seu povo não o entendia. Os mais nobres, os principais líderes o traíram. Ele se sentia sozinho. Sozinho. Ele viveu boa parte da sua vida nas cavernas. A solidão. Você que vai viver na santidade, você vai ter que aprender a lidar com a solidão. Se o Deus Espírito Santo não é o seu amigo, você não vai conseguir ser um homem e uma mulher santa. Porque quando você é santo, não é o mundo que te rejeita, é os seus próprios familiares, o seu próprio povo que te rejeita. Eles zombam, eles traem, eles te entregam ao inimigo. Você vai ter que aprender a lidar com a separação. O diabo vai querer dizer que é solidão, mas Deus vai dizer, é consagração. Se você achar que é solidão, você vai se tornar amigo íntimo e parceiro sexual de uma pessoa endemoniada com o espírito de Dalila, que vai roubar todas as suas forças, todas as suas finanças, vai roubar o seu tempo, vai destruir a sua família. Se você achar que o que Deus está fazendo é solidão, e se trancar em uma caverna, o diabo vai vencer. Mas se você entender que Deus está fazendo é santificação, consagração, você nunca estará só e nunca será destruído. O último ataque, o ataque mais sutil, é o ataque da solidão, onde entra Dalila. Como é que um homem inteligente que tem um segredo com Deus não pode passar navalha sobre a sua cabeça? Como é que ele vai contar este segredo a uma prostituta? Diga, é muita carência. Diga, é muita carência. Ninguém entende ele, mas a prostituta entende.
É que nem você, é que nem eu. O meu apóstolo não me entende, os meus pais não me entendem, os meus professores não me entendem, mas o traficante, a prostituta te entende. É muita carência. É muita carência. É aí que o diabo vai trabalhar. Foi este ataque que fez Sansão cair. A grande questão não era a prostituição. Como nós falamos, ele teve 1 ou 2 casos de prostituição. Se pegarmos qualquer jovem daqui, tem muitos mais casos de prostituição do que Sansão. Então o problema de Sansão nunca foi a prostituição, mas foi por que a prostituição? O sentimento de solidão. Quantos homens chegam e falam, pastor, sabe por que eu saio com a prostituta? Porque a prostituta me entende. Ela conversa comigo. Pastor, sabe quantas vezes eu já paguei? Não para ter sexo, mas para ter 1 hora de conversa com a prostituta. Porque ela me entende. Ela me valoriza. É muita carência. Não é a traição. Não é o ato sexual. É a carência. É aí que o diabo tem vencido a muitos. Pastor, não me ama. Os meus pais me rejeitaram. Os meus amigos me abandonaram. Está a 1 passo de chegar uma Dalila. Uma mulher que recebeu uma oferta, uma oferenda. Ouro, prata. Uma mulher que se tornou muito rica para destruir uma pessoa. Um demônio que recebeu muitas oferendas para destruir a sua vida. Ele vai atacar na ferida da carência. É aí que você deve cuidar. É aí que você deve vigiar. É aí que Sansão caiu. Mas quem nunca caiu? Quem nunca cometeu um pecado? Quem nunca esfriou na fé? Quem nunca deixou um tempo de vir à igreja e à casa do Pai? Sansão, acontece isso com ele, mas Deus diz, é um herói da fé. Não é porque você caiu, não é porque você esfriou, não é porque você saiu, foi dar uma volta, que você deixa de ser filho de Deus, que você deixa de ser uma pessoa boa, um herói da fé. Sansão cai sim, como todos nós caímos. Cair é do homem. E eu sempre digo, cair é do homem, e principalmente da mulher. Sansão caiu. Ele foi capturado pelo inimigo. Passou a navalha sobre a sua cabeça. Ele perde a unção. Não é a força, ele perde a unção. A intimidade com Deus. Porque Deus falou, nunca conte o segredo para ninguém. Ele quebrou um segredo. Ele quebrou a intimidade com Deus. Passam a navalha na cabeça dele, ele perde a unção. Os inimigos o capturam, o prendem, arrancam os seus olhos, colocam ele como um animal de carga, como um jumento, como um boi, para ficar dando volta. A pior coisa que tem é quando perdemos a unção. Quando perdemos a força espiritual. Estamos na mão do inimigo. Não temos mais a visão de Deus. Não conseguimos mais pensar como Deus pensa. Não caminhamos mais para frente. Estamos como um animal dando volta. Mas Sansão, sem unção, sem visão, como um animal, caminhando, 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 caminhando. O que você não pode é parar. Ainda que fique como um animal andando em circo. É melhor ficar como um animal, como Sansão ficou, sem cabelo, sem unção, sem visão, como um animal andando em circo. O que você não pode é ficar parado. O que você não pode é voltar atrás. Sansão sabia que tinha pecado. Sansão sabia que tinha pecado, mas não tinha pedido perdão. O problema não é o pecado que cometemos, mas é o perdão que não pedimos. Ele sabia que tinha desagradado o coração de Deus, que fez algo errado aos olhos de Deus. E agora,
sem cabelo, sem unção, sem visão, fazendo o trabalho de um animal. Ele sabia que tinha pecado, mas não se arrependeu do seu pecado. Eu sei que eu pequei contra o Senhor. Eu sei que aos olhos de Deus eu fiz algo errado, mas eu não peço perdão. A grande questão não é que o cabelo cresceu. A grande questão não é que o tempo passou. A grande questão é que Sansão se arrependeu. E ele pediu para que Deus o usasse pelo menos mais uma vez para cumprir a missão que Deus lhe tinha dado. Qual é a missão que Deus te deu? O cabelo cresceu. Com o tempo, tudo cresce. O cabelo cresceu, mas a unção não voltou. Mas o tempo fez Sansão entender muitas coisas. Tem pessoas que só vão entender depois de muito tempo, depois que muito tempo se passou. Não é porque o cabelo voltou a crescer. Não é porque a unção voltou, mas é porque o tempo passou e ele entendeu que ele tinha pecado e que ele deveria se arrepender para cumprir o propósito de Deus. E ele, agora, num dia muito especial, em que os inimigos estão adorando os seus deuses, dentro de um templo, chamam Sansão, colocam ele no meio da festa, e ele sem visão, como um cego, tateando, sendo zombado. Ele ora a Deus, ele se arrepende, e ele pede uma oportunidade. E ele, cansado, se fazendo de cansado, pede para que o colocassem próximo às colunas. E ele ora ao Senhor, e ele empurra as colunas, e o templo do inimigo cai. E ele morreu no meio do entulho. Mas ele cumpriu o propósito de Deus. A partir daí, a Bíblia diz que Sansão matou mais inimigos com a sua morte do que em toda a sua vida. Ele morreu cumprindo o seu propósito. E a Bíblia termina o capítulo dizendo, e a partir daí, o povo começou a ser liberto. E Deus o chamou para que o povo começasse a ser liberto. Só que eu quero terminar com um versículo para você. Eu gostaria muito que você abrisse ou você anotasse em Juízes 16, 27. Olha que coisa interessante. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Lembram do número 3.000? Quantos lembram do número 3.000? O que é o número 3.000? 3.000 da tribo de Judá. Lembram? 3.000 da tribo de Judá. Que traíram Sansão e o entregaram ao inimigo. Agora nós estamos vendo a casa, o templo dos deuses estranhos. E os filisteus estão dentro deste templo, adorando os seus deuses. Lá estão os principais príncipes dos filisteus, adorando os seus deuses. Chamam Sansão, zombam de Sansão. E a palavra diz que no telhado, em cima, tinha quantos? 3.000. Pergunta, quem são esses, pastor? Quem você acha que é? Vou te falar uma coisa, e você nunca mais vai esquecer. Tem muitas pessoas que acham que estão por cima de você.
na sua vida e na sua trajetória, muitas pessoas vão te trair. Muitas pessoas vão te trair. Muitas pessoas vão te trair. Pode ser que chegue ao número de 3.000 pessoas que te traiam. Na sua vida, você vai ter muitas frustrações. Não estou profetizando, não. Na sua vida, você vai ter muitas frustrações e decepções. Na sua vida, você vai ter muitas traições. As pessoas mais importantes vão te trair. Vão te entregar ao inimigo. 3.000 da tribo de Judá traíram Sansão. Mas Deus cuida deles. Estes 3.000, eles olham para você e dizem, eu estou por cima. Todo traidor, estou falando por experiência, todas as pessoas que me traíram, eles querem mostrar que são maiores do que eu. Querem mostrar que sabem mais, que são mais espertos, que são mais ungidos. Todos eles ficam no meu telhado. Eles ficam em cima de mim. Olhando os inimigos zombarem de mim. E eu não estou profetizando, mas eu estou te ensinando, estou te preparando. Na sua vida, você já teve. E quanto mais você fizer, mais você vai ter decepções, frustrações, pessoas que vão te trair. E elas se julgam melhores que você. Elas vão falar, estou mais acima, eu estou no telhado. Eu estou em cima e você está por baixo. Muitas vezes, na sua fraqueza, eles vão zombar de você. Eles vão ver o inimigo zombando de você. Porque nós caímos. Nós erramos, como Sansão errou também. E eu vou errar e você vai errar. E muitas vezes vamos estar por baixo. O inimigo vai estar usando a nossa vida para zombar e fazer chacota. E aqueles que nos traem estarão em cima no telhado, olhando. Mas sabe por que fala que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida? Porque em cima do telhado tinha 3.000 traidores que morreram junto com os filisteus. Todos aqueles que se unirem contra a sua vida, que se unirem com o inimigo contra a sua vida, no final eles vão morrer. Eles vão ter uma vida espiritual seca, morta. Eles vão para o inferno junto com os filisteus. Por isso não se preocupe com os traidores. Sabe por que não fala que é Judá? Porque os traidores, Deus não coloca o nome na boca. Deus não coloca o nome dos traidores na sua boca, porque eles são iníquos. É abominação falar o nome de um traidor. Jesus nunca falou o nome de Judas depois que foi traído por Judas. Por isso que não fala que é os 3.000 de Judá. Mas a Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita. Os números não estão simplesmente como números, eles falam. Os 3.000 que traíram Sansão morreram com os filisteus. Seja simples e leal por toda a sua vida. Seja uma pessoa de respeito e agradecida por toda a sua vida. Nunca traia e nunca entregue ninguém, porque o final é de morte.